Se você comentar aqui no vídeo quais são as 3 emoções e você acertar, eu vou te dar uma consultoria gratuita. Olha lá, num trabalho o dia inteiro, não sei como é que consegue fazer matrícula. Deve estar recebendo lead aí, ó, nos esquema quente com o chefe. Eu sei que o chefe puxa o saco dele. Olha lá, ó. Faz nada. Como é que consegue fazer matrícula? Eu tô aqui, ó, ralando de 8 da manhã até as 10 horas da noite. Ainda tá com mais matrícula que eu. Como que pode isso, gente? Como que ele consegue trocar de carro assim? Deve estar roubando, só pode. Matriculador e matriculadora! Se você não me conhece, prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e toda semana eu estou aqui para te mostrar como viver de matrículas de verdade, como um profissional, para você tirar esse amadorismo de dentro de você. E hoje eu vou explicar para você o porquê muitas vezes temos a sensação de ficar dando volta, ou seja, igual o cachorrinho, né? Ficar correndo atrás do próprio rabo. Para que isso não aconteça com você, fique até o fim desse vídeo, já considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal e já deixar aqui os seus comentários. Como funciona o nosso sistema interno e por que na maioria das vezes nós sabemos mais do que outra pessoa, porém temos menos resultado? Existem 7 emoções que te sabotam e fazem com que você não consiga entregar o seu melhor para que você bata suas metas de matrículas, para que você seja promovido, para que você expanda as suas unidades, para que de fato você saia da sobrevivência e comece a viver de matrículas. Quais são essas 7 emoções que te sabotam o tempo inteiro? Nós vamos falar uma por uma, eu vou explicar para você. Então já pega aí o seu caderno, seu papel, sua caneta. Então vem comigo. Presta atenção no seguinte: primeira emoção que você precisa trabalhar é o medo. O medo é a causa raiz das maiores falhas nas matrículas. O medo, ele tira a sua objetividade. O medo, ele te gera insegurança. E dentro do estudo de Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele traz 6 medos básicos do ser humano. Mas dentro da nossa relação aqui, ou seja, dentro das matrículas, tem um que te arrebenta, que é o medo da crítica. Quando você senta à frente de um cliente, liga para ele ou manda uma mensagem, você tem medo de ser criticado ou ser visto como uma pessoa inconveniente. Você tem medo de que a sua oferta não seja boa o suficiente. Você tem medo de ser maltratado. Você tem medo de ser principalmente rejeitado pelo cliente. Então o medo, por mais que você chega, bata no peito e fala: eu não tenho medo, eu vou pra rua vestido de palhaço pra prospectar. Você é uma pessoa corajosa, mas não necessariamente você não tem medo. Por quê? Porque o medo que te movimenta, o mesmo medo que você tem medo de ser rejeitado e criticado pelo seu cliente, é o medo que te movimenta para que você não seja rejeitado e criticado pelos seus parentes, pelas pessoas que te conhecem. É esse medo de ser criticado pelas pessoas que dependem de você que faz você acordar todo dia e ir trabalhar, mesmo sem vontade. O que eu quero trazer com a primeira emoção é o seguinte: como ela é o centro de tudo, quando você coloca na balança, é você que escolhe como ativar esse medo. Você pode simplesmente reagir a ele, o medo acontece e você simplesmente, ai meu Deus, será que se eu mandar essa mensagem desse jeito, ele realmente vai responder ou ele vai achar que eu sou um amador? Ou você pode responder ao medo. Toda vez que você tiver que fazer uma prospecção e tiver medo de ser rejeitado ou rejeitada, vai lá e faça. Toda vez que você for atender um cliente e tiver medo de ligar para ele porque você acha que ele vai fazer uma pergunta difícil, vai lá e ligue. Toda vez que você tiver medo, você precisa enfrentar o seu medo. O oposto de medo
não é coragem. O oposto de medo é atitude. E dessa forma, nós vamos para a segunda emoção. A segunda emoção que te sabota e te mantém no amadorismo é o desespero. O desespero é o pai da insegurança. Ele faz com que você tome decisões ilógicas e também faz com que você seja uma pessoa indesejada. O seu desespero, prefixo de negação, esperar. Você não consegue esperar, não tem a habilidade de esperar. Então você se torna chato e inconveniente. E isso faz com que você fique preso ou presa em um ciclo. E este é o eterno ciclo da rejeição. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que a todo momento também gera ansiedade. Por quê? Porque ela não tem habilidade de esperar o resultado. Então ela se ocupa de muitas atividades que tiram a performance dela, ao invés dela simplesmente seguir o processo, esperar a resposta de quem ficou de responder depois, prospectar os leads que chegaram e simplesmente fazer o café com leite. Se as pessoas que falaram que vão responder não responderam, se os leads que eu tenho para prospectar já prospectei, o que eu faço então? Ao invés de entrar em desespero e ficar azucrinando a vida desses clientes, vai gerar novas oportunidades. Então, quando você desenvolve a habilidade de esperar, você começa a romper essa camada do amadorismo, porque você começa a entrar em um ciclo positivo de geração de novas oportunidades para que você tenha o seu ciclo rodando de uma forma positiva. Quando a gente estuda sobre mentalidade, você vai rodar ali dentro do viés positivo e não viés negativo. E você entra em um vórtice de possibilidades. E isso leva a gente para uma reflexão. Igor, a insegurança, ela não é uma emoção que também sabota o matriculador profissional? Mas é claro, e isso nos leva para a terceira emoção, que é a insegurança. A insegurança, ela te leva para a timidez, ela destrói a sua confiança e a sua assertividade. Se você fizer uma pesquisa aí no famoso Google e digitar significado de timidez, você vai ver que o Google vai te dizer qualidade de quem é fraco, frouxo, ou seja, uma pessoa tímida, ela não consegue ter atitude. Lembra que o oposto de medo não é coragem? É atitude? Então, uma pessoa tímida, de fato, uma pessoa insegura, ela não consegue evoluir porque ela não consegue se desenvolver como profissional por não acreditar nela. Na maioria das vezes, essa insegurança se desenvolve porque o matriculador não recebeu um treinamento, não sabe o que falar, e por ele não ter atitude, ele não busca conhecimento por conta própria. Essa insegurança se desenvolve porque ele até buscou conhecimento por conta própria, mas quando ele expôs esse conhecimento, ele sofreu uma piadinha, uma chacota, então ele vai e se retrai, se tornando tímido, ou seja, frouxo. Por isso que a insegurança, ela sim sabota o profissional e mantém aquela pessoa no amadorismo. E muitas das pessoas se mantêm nesse lugar de insegurança por causa da quarta emoção, que é a necessidade de ser reconhecido, é essa necessidade constante de valorização. A necessidade de valorização é a mãe do apego. Quando você se conecta com o ego, você se apega. O que isso significa? Isso significa que quando você se conecta com esse senso de eu que você tem, essa necessidade de ter as coisas, de ver as coisas, de sentir o cheiro, de tocar, de degustar, quando o seu ego, aquilo que você mostra para o mundo, que você acredita que é a forma que o mundo tem que ver você, ele está acima de tudo, a sua necessidade de aprovação, ela vai ser cada vez maior, porque a necessidade de aprovação está diretamente ligada ao ego. Você consome coisas porque você quer ser visto como uma pessoa rica, como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa estudiosa. Você compra livros
para ser visto como um sábio, você come em bons restaurantes para ser visto como uma pessoa que aprecia uma boa culinária, você troca de carro e usa roupa de marca para que você se posicione e mostre que você faz parte daquela tribo. Então, quando você faz isso, você se coloca numa posição de que a sua vida só desenvolve se os outros disserem ou reconhecerem aquilo que você fez. E aí você se mantém no eterno amadorismo. Porque o pouco que você anda ninguém reconhece, então pra que eu vou fazer? Já que ninguém tá reconhecendo, então eu vou parar aqui, vou esperar me mandar embora até eu arrumar um lugar melhor pra mim. Alguns amadores têm essa atitude, mas o profissional entende que, por exemplo, ele não depende do líder para gerar lead, ele não depende do cliente para bater a meta dele. Ué, essa eu não entendi. Eu explico rapidinho. Quando você depende do cliente para bater sua meta, você conta com o João, com a Maria, com o José. Quando você não depende do seu cliente para bater meta, você sabe que a próxima matrícula vai ser a sua meta batida. Seja o João, a Maria ou o José. Então, independente de quem seja, ou até mesmo o Matheus, quem aparecer vai se tornar a próxima matrícula. Então, não depender da necessidade de ser aprovado ou não depender dessa valorização externa faz com que você se posicione, faz com que o seu senso de autorresponsabilidade aumenta, a sua confiança vai lá no teto, sua autoestima revigora e você já começa a trilhar essa jornada do matriculador profissional. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque se você chegou até aqui, você deve estar curioso. Igor, quais são as outras 3 emoções para que eu possa me tornar um matriculador profissional completo e sair desse amadorismo? Se você comentar aqui no vídeo quais são as 3 emoções e você acertar, eu vou te dar uma consultoria gratuita. Então faz o seguinte, coloca aqui nos comentários quais são as 3 emoções restantes, que aquele que acertar vai receber uma consultoria gratuita da Escola de Matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.